Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A vitória do Senhor é de antemão garantida. Quem deseja vencer as forças do maligno deve colocar-se do lado de Jesus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação é de Mateus, no capítulo 8, versículos de 28 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São tantas as lições espirituais, teológicas, pastorais que nós podemos tirar deste texto. Mas fica neste episódio muito claro a questão do domínio soberano de Jesus sobre as forças demoníacas. E ao mesmo tempo nós vemos a questão da manifestação demoníaca. Então são 2 pontos que precisam ser conhecidos e clareados, né? Ou seja, a realidade das forças demoníacas. É claro que não se trata da gente ver e definir que o demônio está em tudo, porque tem gente por aí também que todo problema, toda situação difícil, é culpa do demônio, né? Mas é preciso ter clareza que existem as forças demoníacas que tentam dominar o homem e tirá-lo da graça de Deus. E ao mesmo tempo, essa realidade de que com Jesus manifestando a salvação para a humanidade, também aparece a oposição do mal, que até então no Antigo Testamento estava meio que escondido. Nós não vemos citação no Antigo Testamento de manifestação, de possessão demoníaca. Mas agora, então, podemos ver, justamente porque rompeu o tempo da graça e da salvação com Jesus. Além disso, este episódio mostra como a salvação trazida por Jesus atinge também aos pagãos. Jesus foi lá do outro lado, numa região pagã, e ofereceu a cura, a salvação para aqueles homens possuídos pelo demônio. Essa expressão ser possuído revela justamente a destruição do ser humano, a desumanização. Então cria-se um ambiente de morte, de medo e que impede as relações. É o que figurativamente está completando a cena
né? Aqueles homens, ninguém consegue chegar perto, eles estão destruídos humanamente, desumanizados, se tornaram animais violentos e ninguém pode se aproximar. O poder do mal, a ação do mal e a força do pecado no ser humano leva a isso. Aqui nós vemos um caso concreto de possessão demoníaca. É claro que ainda hoje existem casos de possessão, e vários, né? Mas também não podemos nos esquecer que o demônio não age só na possessão. A possessão acaba sendo assim algo chamativo, mas o demônio age muito mais nas tentações, nas provocações, às vezes nas vexações, do que mesmo na possessão. Mas isso não descarta a verdade de que elas existem e que o mal tem poder para possuir alguém, né? E possuindo não é a pessoa em si que está agindo, é essa força do demônio. Jesus mesmo mostra isso. Ele sabe separar muito bem a existência do demônio da pessoalidade, da personalidade daquele indivíduo. Ainda sobre essa realidade, a questão do pecado. O pecado destrói e abre espaço para essa ação do maligno. Toda porta aberta para o maligno tem a ver com atitudes de pecado, né? Tornam então as pessoas cativas da perversidade do mal, que procura destruir e impedir o ser humano de viver na graça de Deus. Jesus veio para destruir isso, para libertar o ser humano da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, que é o autor do pecado. Duas coisas muito curiosas nós vemos nesse texto, no pedido do demônio ou dos demônios, né? Primeiro eles dizem, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Né? Que tempo era esse? Justamente o tempo da vitória de Jesus, que será a cruz, né? Ou seja, a aproximação de Jesus ali antes do tempo, né? Já é um sinal da vitória de Jesus, do poder de Jesus, mas os demônios querem revelar essa realidade. Segunda coisa, a mais importante ainda, né? Por que eles pedem para ser enviado para a manada de porcos? Né? Por quê? E por que Jesus concede isso? A resposta nós temos da parte de Jesus, né? Por que Jesus concedeu? O porquê que os demônios pediram, não sabemos. Mas dá para entender no texto bíblico que Jesus concede, primeiro, para mostrar para aquelas pessoas, e claro, sempre pensando em nós todos que um dia ouviríamos esse relato. Os demônios são reais, não é coisa da fantasia, não é coisa da Idade Média. Depois, para mostrar o poder devastador dos demônios. Você vê que se nos porcos eles entram e destroem no precipício, no ser humano também, que vai sendo dominado pelo coração, pelo demônio, pode correr muito, muito mal. E também para revelar os valores distorcidos do mundo, tanto abrindo portas para o demônio, quanto rejeitando a Jesus. E por fim, só Jesus tinha autoridade para isso. Portanto, ao fazer isso, ele está mostrando o seu poder e a sua autoridade acima dos demônios. Agora, o mais dramático desse texto não é o fato em si, mas é de fato a posição dos gadarenos. Eles não reconheceram o poder de Jesus, não ficaram felizes porque ele tinha expulsado o demônio daqueles homens. Ao contrário, eles preferiram focar nos bens perdidos nos porcos do que na vida que foi restituída naqueles homens que foram libertados. E aí então, para nós sempre essa lição:
perigo de valorizar mais as coisas que as pessoas, o perigo de rejeitar o único que pode salvar, nosso Senhor Jesus. Rezemos. Senhor Jesus, coloca a tua bênção sobre nós e a tua palavra de ordem e de poder. Liberta-nos de todo mal, de toda ação do inimigo. Dai-nos a graça de perseverar em vós e a alegria de acolhê-lo como Salvador e Libertador de toda a humanidade. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor esteja acima de vós para vos abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que liberte de toda obra do maligno, te dê a alegria sempre da fé, da esperança e do amor. Que esta bênção desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.